Então vamos lá, então. Bom dia, Lúcio. Oficialmente um bom dia bem gostoso para você, tá? Um bom dia para toda a galera que está aqui, nossos alunos da Escola Maria Ângela. Nós temos aqui também alguns professores também participando, tá bom, Lúcio? Antes de passar a palavra para o Lúcio, eu quero ler um pouquinho da história da biografia do profissional da área, tá bom? O Lúcio, ele é graduado pela Fundação Educacional do município de Assis. Atualmente, ele é enfermeiro residente do Programa Multiprofissional de Saúde da Família da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp. Tá? Lúcio, eu agradeço muito por sua presença. Tá? Eu vou passar a palavra para você. Eu tenho certeza que os alunos, professores, coordenação estão muito ansiosos para te ouvir. E a gente quer ouvir isso. E queremos também, de antemão, dizer que você também é uma inspiração para esses alunos que estão aqui. Tem bastante aluno que quer seguir essa área de enfermagem. Então, eu quero que você faça tudo aquilo para motivar essa galerinha que está aqui. Eu passo a palavra para você. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Charles, muito obrigado pela atenção. Bom dia a todos, bom dia, professores, bom dia, alunos. Primeiramente, agradecer por esse convite. Eu fico, assim, muito lisonjeado mesmo de poder contribuir para a formação da educação. Eu acho não, tenho certeza, sou um grande defensor da educação. É através dela que nós temos mudanças, é através dela que ela fez grandes mudanças na minha vida e ainda faz, né? Então, ainda mais a professora Márcia Sais, ela me deu aula na quinta série até, eu acho que a oitava série ainda, lá no Sene, isso já lá em 2007, então já tem bastante tempinho já, né? E o tempo passou e eu lembro que naquela época eu sempre tinha um grande sonho de fazer faculdade. Eu era muito inquieto, né? Muito inquieto na minha época de escola. Então, eu estudei, vou falar um pouquinho da minha trajetória. Passei pela escola Antônio Mazei, pulei o muro, fui para o Sene, né? Na época eu quase estudei no Maria Ângela, mas como eu morava mais próximo da escola Sene, então acabei estudando no Sene, onde fiz período integral, participei de grêmio estudantil, participava do programa Escola da Família, e lá eu tive pessoas e professores que me deram uma base muito grande. Então, eu sempre, toda vez que eu tenho alguma fala que eu vou iniciar em algum dos meus projetos, seja da época de faculdade ou agora estando na residência, eu sempre trago esse valor da educação, né? Eu falo que por à frente de um grande profissional tem sempre um grande professor, né? Tenho certeza disso. Então, sou muito grato por esse convite de hoje. Eu me formei em Assis, né? Fiz a faculdade de enfermagem, né? Enfermagem mesmo, ensino superior, 5 anos, né? Dedicados, e já estou no meu segundo ano dedicado à especialização em saúde da família, né? Estou aqui na Unesp de Botucatu, onde eu resido atualmente, e eu, ao longo do tempo, eu vou abordando um pouquinho para vocês sobre a enfermagem, né? Então, qualquer coisa vocês podem me parar aqui no microfone, tá bom? Dúvidas ou no chat mesmo, e a gente vai tendo uma conversa bem legal, né? Então, para iniciar, professora, eu posso iniciar já ou tem alguma pergunta inicial? Não, Lúcio, você pode fazer. Os meninos que quiserem interagir com você, eles podem fazer as perguntas no chat, depois o professor Charles vai reproduzindo as perguntas ou dando a palavra para o aluno, tá? E quem quiser falar também pode levantar a mão e aguardar a hora que você finalizar o seu pensamento, você pode dar a palavra para ele ou o professor Charles faz isso, tá bom? Certo. Eu já vi alguma pergunta aqui no chat da Nicole. Por que tu escolheu essa profissão? Olha, Nicole, meu pai é técnico de enfermagem, faz 25 anos que ele é técnico, trabalha no estado e no município, ele reside aí em Paraguaçu, né? Então, apesar que ele nunca foi uma pessoa assim, ó, vai seguir a área da área da saúde, né? Ele sempre me deu a liberdade de fazer aquilo que eu gostasse de fazer, né? Então,
muitas coisas na minha vida levaram a eu escolher essa trajetória. Lá na minha quinta série, a professora Márcia Sainz agora há pouco lembrou de uma feira dos 100 anos de Japão, né? E naquela época eu fiquei responsável pela parte de medicinas complementares, terapias complementares, que eram acupuntura e medicina chinesa. Então, dali foi um estudo muito grande que nós tivemos para esse evento, e dali começou a surgir já a vontade de colocar o jaleco, de fazer parte da área da saúde. Mas eu falo que a área da saúde, a enfermagem me escolheu, né? Lá em 2011, quando eu já estava no meu primeiro ano do ensino médio, estudando lá na ITEC, aí na ITEC de Paraguaçu, eu acabei perdendo a minha avó, né? E esse processo de perda também foi um processo onde eu acompanhei, né? Ela teve um AVC, então eu acabei ficando responsável um pouco pelos cuidados, né? Também da saúde dela. Então isso já dava alguns sinais, né? E lembro que quando eu estava também, uns 2 anos depois, eu presenciei um acidente ali na Siqueira Campo, na Avenida Siqueira Campo, e eu tinha, acho que uns 16 para 17 anos. E eu vi uma senhora extremamente preocupada com a filha, gestante, que tinha batido o carro. E eu acalmei ela e acabei levando ela para a farmácia ali do lado. E aí, aquele dia, algumas coisas foram dando sinais. Até que em 2015, eu ingressei na fundação do município de Assis, né? Tinha o desejo de ir para o Paraná, só que Deus foi colocando caminhos que, igual o professor Charles no início falou, que a gente não espera, né? Então, acabei indo para Assis, né? E lá em Assis, eu fui conhecendo a enfermagem mais de perto, né? Então, a gente tem muita confusão ainda do que é enfermagem, né? Enfermagem é uma profissão que é uma das únicas profissões que a gente tem 3 áreas, sub-áreas, né? A gente tem um auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem e o enfermeiro, né? Eu me formei como enfermeiro, né? Enfermeiro generalista, que a gente fala, ou que o pessoal antigamente falava, enfermeiro padrão, né? Então, fiz 5 anos da graduação. Durante a graduação, eu tive um contato bem amplo com a área da saúde. E, Lúcio, qual que é a diferença do auxiliar, do técnico e do enfermeiro? É fazer injeção? É o quê? Então, aí a gente precisa desmistificar isso, que isso vai muito além, né? Então, a enfermagem é uma profissão muito nova, né? Ela ainda não completou seus 200 anos. A enfermagem iniciou lá na Guerra da Crimeia, com Florence Nightingale. Florence era uma mulher, para a época dela, muito para frente, né? Uma mulher empoderada. Na época, os pais, né, os reis, não deixavam as filhas saírem de casa, né? Elas eram dedicadas ao serviço do lar, né? Então havia ainda um grande preconceito em cima disso, e Florence decidiu largar tudo e ajudar na Guerra da Crimeia. Na Guerra da Crimeia, todos os soldados que passavam por ela percebeu que ambos, que depois que vinham feridos, eles vinham a falecer, vinham ao óbito, né? E ela não entendia porque a taxa de óbitos era muito grande. Até que Florence descobriu que esses soldados eram acondicionados perto de um local de insalubre, né? Então era acondicionado num local onde tinha esgoto, não tinha ventilação, e aí ela viu que isso poderia estar associado a alta taxa de mortalidade. O que ela fez? Ela foi e mudou totalmente esse ambiente. Passou esses soldados para um lugar mais limpo, mais arejado, e começou a prestar os cuidados de enfermagem. E com isso, a taxa de mortalidade diminuiu e a sobrevida se iniciou para esses soldados. E aí é onde que surge o primeiro início da enfermagem, né? Através da teoria ambientalista de Florence Nightingale. E é o meu objeto de estudo, né? Então, na minha graduação, eu já iniciei a pesquisa, né? Eu gosto muito da área acadêmica. Eu falo, acho que se eu não fosse enfermeiro, eu queria fazer pedagogia e estar trabalhando com alunos, né? E deixa eu ver aqui se eu já perdi algum paciente. Já sim, e eu vou falar um pouquinho disso também.
Então, eu iniciei a pesquisa em cima das teorias de enfermagem, né? Então, a enfermagem, o enfermeiro que generalista, ou como o pessoal diz, enfermeiro padrão, ele se forma com o intuito de ser gestor, né? Ele gere todo o serviço de saúde, ele é responsável pelos técnicos e auxiliares, então quem é o líder e que responde à equipe de enfermagem é o enfermeiro. Enfermeiro não é auxiliar de médico, tá, gente? Já começo por aí. Enfermeiro não é auxiliar de médico. Ambos somos profissões que caminham juntos, mas temos as suas independências. O médico, ele trabalha com CID, Código Internacional de Doença. O enfermeiro, ele trabalha muito com a parte de diagnósticos. O médico trabalha muito com a parte de diagnóstico de doenças. Já o enfermeiro, ele vai trabalhar com diagnósticos de cuidados. Lúcio, o que é diagnóstico de cuidados? Diagnóstico de cuidados, vou dar um exemplo para vocês. Paciente idoso, 60 e poucos anos, internado na UTI por Covid, já há mais de 15 dias, desenvolveu SCARA, aquelas lesões, aqueles famosos, o pessoal fala, machucado. E qual que é o intuito do enfermeiro prevenir isso? Isso é um dos exemplos. Então, o enfermeiro prescreve mudança de decúbito, ele prescreve curativos, ele cuida da gestão da equipe. Aqui em Botucatu, por exemplo, na atenção primária, que é a minha área de estudo, onde eu trabalho, que é a atenção básica, que o pessoal fala posto de saúde, mas eu acho que é uma outra aula para depois eu falar isso, porque não é um posto de saúde, mas sim uma unidade de estratégia de saúde da família que tem uma grande importância para a saúde, né? Que eu falo que se a estratégia da saúde da família fosse fortalecida, a gente não teria um número alto de internações. O enfermeiro é gestor dessa unidade. Eu atuo como gestor de uma unidade. Então, além de eu corresponder, além de eu ter que cuidar da minha equipe de auxiliar e enfermeiros, eu também sou responsável pela equipe médica. Então, toda essa parte de liderança fica a cargo do enfermeiro. E a gente caminha junto, né? Tanto o médico como o enfermeiro nessa área, como fisioterapeuta. Eu trabalho muito com interprofissionalidade. O que é interprofissionalidade? É vários profissionais dentro de uma área em busca de um atendimento ao paciente, né? Então, são vários profissionais atendendo juntos. Basicamente isso. Então, o enfermeiro tem uma gama, né? Então, o enfermeiro pode trabalhar nas atenções básicas, estratégia de saúde da família, setor terciário, né? O TI, o TI-NEL, que é a parte de pediatria, trabalhar na urgência e emergência, que é a área pré-hospitalar, temos exemplos do SAMU, na área militar, exército, polícia militar, um enfermeiro gestor, que é o enfermeiro auditor, que a gente fala, que é o enfermeiro responsável total pela administração dos gastos de hospitais. O enfermeiro pode trabalhar na área de hemodinâmica. O que é hemodinâmica? Que trabalha diretamente com a parte de hemodiálise, né? Que é aquela máquina que roda o sangue lá para, no grosso modo, para vocês entenderem, quando o paciente renal, paciente que já não tem uma filtração dos seus rins, ele precisa passar por um procedimento de diálise. Então, o enfermeiro atua bastante nessa parte. No resgate aéreo, o enfermeiro é responsável também. Outras áreas de atuação, a área acadêmica, que é uma área que eu pretendo seguir. Hoje, por exemplo, eu estou aqui com vocês, estou com o meu coraçãozinho também lá a 16 quilômetros daqui, a unidade é bem longe. Eu tenho 2 alunos que estão da graduação do 4º ano de enfermagem, que estão em campo de estágio, né? Então, eu também dou aula também, que é a área acadêmica que eu pretendo seguir, além da assistencial. Eu acho que antes de você ser um bom profissional, um bom assistencial, né, e ir dar aula na minha área, você precisa conhecer a sua assistência, né? Então, é de extrema importância isso. Aqui, deixa eu abrir o chat aqui. Vamos lá. Ô, Lúcio. Professor, se você puder ir lendo, professor, acho que fica mais fácil para mim. Eu estou deixando você falar um pouquinho a mais, né? Aí depois eu dou um pouco mais de entrada. Mas eu tenho algumas perguntas aqui formuladas por alguns alunos. Eu posso até citar para você aqui, tudo bem? Tudo bem. Ó, por favor. O João Henrique, ele fez uma pergunta muito legal. João Henrique Souza da Silva, do 1º B.
que está perguntando assim, como é estar na linha de frente contra a Covid? Parabéns, João Henrique, pela pergunta. Como é estar na linha de frente do Covid? Eu iniciei a minha vida aqui em Botucatu, 20 dias depois se iniciou uma pandemia. E a princípio a gente falava assim, nossa, daqui 2 meses isso aí já acabou, né? E 2 meses se passaram, 3 meses se passaram e 1 ano se passaram. É muito difícil porque é algo desconhecido, era algo muito desconhecido, ainda é algo desconhecido. Então, no início, não sabíamos como lidar. No início, vai se usar máscara, não vai usar máscara, usa máscara, tira máscara. E foi um caos, literalmente. Mas a pandemia veio para mostrar a importância dos profissionais da área de saúde. É uma área muito desvalorizada. A enfermagem, por exemplo, é uma área muito desvalorizada, infelizmente. Assim como a área da educação no nosso país é muito desvalorizada. Então, os profissionais às vezes brincam, trabalha por amor. A gente não trabalha por amor, a gente trabalha porque é o que a gente gosta, a gente tem amor sim pela profissão, mas também por trás de nós temos famílias, né? Então, eu vim para cá no momento, eu deixei meu pai mora aí sozinho, em Paraguaçu. Então, quando você tem algum familiar e você não sabe se você vai voltar para casa, é difícil. E eu acho que o momento mais difícil para mim foi quando eu tive que cuidar do meu pai com Covid. Em janeiro eu voltei para casa para cuidar dele, né? E eu acho que foram os 15 dias mais torturantes, né? Porque ia chegando o 5º dia, o 6º dia, o 7º dia, eram os dias mais críticos e leitos todos lotados. E meu pai dedica até hoje, né? Ele já é para ter aposentado, mas ele dedica até hoje a vida dele, 25 anos de UTI, ele trabalhando, ele não quis se aposentar na pandemia. Então, acho que o amor pela profissão que mais me demonstrou foi o dele como técnico de enfermagem, né? Então, ele é técnico e pegou na linha trabalhando, né? E ele perdeu amigos, né? Ele perdeu muito amigos da área da saúde. Então, era nítido a tristeza de um profissional perder pessoas queridas. E assim, e nós estamos aí. E aí eu falo para vocês, gente, ó, eu tenho uma preocupação muito grande com Paraguaçu e a atual situação que se encontra na nossa cidade, né? Tenham responsabilidade, vocês jovens, né? Por favor, tenham essa responsabilidade, cuidado com os entes queridos de vocês. E ser profissional numa pandemia é dar um tiro no escuro. A gente atira, mas não sabe o que volta, né? Então, muitos pacientes, eu tenho pacientes que eu cuidei durante o ano inteiro e chegou agora em janeiro eu perdi. Então, tem uma pergunta aí, como que é perder um paciente? Como é perder um paciente? É difícil, muito difícil. E só que a gente vai aprendendo a lidar com essas situações, né? De cuidados, de aproximação com o próximo. É uma questão de doação muito. A enfermagem é muito doação, né? Assim como os outros profissionais da saúde que estão cansados, médicos. Eu tenho amigos médicos assim que estão esgotados, fisioterapeutas, né? Então, para todos nós profissionais, sempre é um choque. E principalmente quando a gente perde um amigo da equipe, né? Então, é difícil, sabe? Mas assim, a gente sabe que se não fôssemos nós também, que tivéssemos também nessa linha de frente, as coisas também poderiam estar muito pior. Né? Se não fosse o Sistema Único de Saúde, o SUS, eu sou extremamente defensor do SUS. Né? Se não fosse o SUS, eu tenho certeza que a situação estaria muito mais precária. Né? E eu acho que uma das coisas mais lindas que eu atuei recentemente, eu não sei se vocês na televisão foi noticiado no Brasil todo, Botucatu é uma cidade que tem a Unesp, né? A Unesp é especializada na área da saúde aqui, tanto para medicina, enfermagem, biomedicina, a parte veterinária e as partes agrárias também. É um grande campus da Unesp e que desenvolve muita pesquisa, muita ciência aqui, né? E nós iniciamos exatamente 22 dias atrás a vacinação em massa.
tivemos a vacinação em massa aqui em Botucatu, uma parceria entre a Faculdade Pública Unesp com a Oxford dos Estados Unidos e o Ministério da Saúde. Então fizemos uma vacinação em massa. Num domingo específico, nós vacinamos 95% da população, né? Então isso corresponde a mais de 100 mil pessoas, né? E foi um dia muito, muito bonito, porque eu lembro que eu saí de casa às 4 horas da manhã, 4:30 da manhã, porque o enfermeiro, especificamente da vacina, é o profissional responsável, né? Então, o enfermeiro, ele, além de cuidar da equipe da vacina, que é auxiliar e técnico, ele fica responsável por toda essa gestão. E gerir vacina hoje, gente, é um negócio que parece que não é simples, mas não é nem um pouco, porque a vacina é como se fosse a salvação. Então, eu falo, gente, pelo amor de Deus, toma muito cuidado com essas vacinas. Então, eu falo para minha equipe, porque é algo assim, que é um ouro nas nossas mãos, né? Porque é a única, hoje, atualmente, estratégia que a gente tem de tentar sair dessa pandemia, né? Então, eu iniciei às 4 horas, eu saí de casa, 4:30 da manhã eu estava na Secretaria Municipal de Saúde para pegar os lotes de vacina e saímos escoltados da Secretaria para a unidade que eu fui responsável, né? Então, essa escola que eu fui responsável, ela vacinou em torno de 3 mil pessoas. Nós estávamos com uma equipe de mais de 60 pessoas, entre profissionais da saúde, médicos, enfermeiros e voluntários, né? Então, eu acho que esse foi um dos momentos mais gratificantes para mim, né? Como profissional da saúde, de ter gerido essa equipe. Eu ainda continuo na pesquisa desse estudo, né? Que agora a gente está no momento de avaliação de como que vai ser essa pós-vacinação, né? Os números, tudo. Então, isso me deixou muito feliz. Por mais perdas que eu já tive, eu acho que é um grande caminho. E eu dou grande valor a quem está nessa linha de frente, né? Eu acho que é uma pergunta, assim, a gente precisa valorizar. E valorizar é assim, quando a gente está lá no posto pronto-socorro lotado, eu vejo aí em Paraguaçu, né? Eu tenho amigos que trabalham aí. E aí o pessoal é mal educado. O profissional que está lá dentro do pronto-socorro, ele não tem culpa do sistema estar lotado, né? O enfermeiro não tem culpa. Aí a pessoa xinga o profissional da saúde. Eu vejo muitos aí criticando profissionais da saúde, até pessoas da política mesmo criticando o profissional da saúde, e isso me entristece muito, porque não é nós, profissionais da saúde, o problema. Não somos nós, né? Por nós, a gente, se pudesse estralar o dedo e acabar a pandemia, né? Eu vejo amigos que trabalham em 3 empregos em outras cidades para ter um salário para sustentar uma família, né? E lidando com o vírus, né? Então é muito difícil ser profissional da saúde hoje em dia, mas é muito gratificante, tá? Eu amo minha profissão e eu não largaria ela por nada, não. O cuidado, ver o sorriso de cada paciente que sai, em todos os cuidados. Eu trabalho desde crianças de RNs de 1 mês até pessoa dos seus 80 e poucos anos. Hoje mesmo eu vou atender uma paciente às 2 horas da tarde que ela tem depressão. E ela tem seus 74 anos de idade. Então, Ô, eu Lúcia, estou aqui traçando estratégias para poder dar um melhor cuidado a essa pessoa. Lúcia, Pode falar, professor. tem mais algumas perguntas aqui. Mas deixa eu perguntar aqui para os alunos. Pessoal, se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer uma pergunta para ele pessoalmente, levanta a mãozinha aí no aplicativo, tá? E já liberando para você fazer a pergunta direto. De repente, o social dessa parte seria legal. Eu percebi que o Lúcio ele sentiu um pouco mais sensível, vamos dizer dessa maneira, naquela parte que ele comentou sobre o estresse do Covid, né? A gente percebeu um pouco da fala tua. E eu queria aproveitar a situação e colocar também que a aluna Nicole Isabela da Silva, do segundo B, ela quer saber como é trabalhar sobre essa pressão. Nicole, obrigado pela pergunta e pela participação. Trabalhar sob pressão, eu acho que em muitas áreas a gente trabalha sobre pressão. Os professores também trabalham sobre pressão, os policiais trabalham sobre pressão, e não é diferente para nós da área da saúde. Mas eu sempre penso no meu objetivo, né? E o meu objetivo é
é aquele aluno que tinha um sonho. Lá nos 11 anos eu tinha um sonho. E meu sonho era fazer faculdade. Eu não sabia qual que era o meu sonho. Então eu sempre volto naquele aluno que era sonhador e conquistou muita coisa até aqui. Então, toda vez que eu estou num período de estresse que dá vontade de, olha, vou largar tudo, eu sempre volto ao início. Quais motivos me fizeram estar aqui? Por que eu estou aqui? E isso me alavanca muito, né? Não que profissionais da saúde não venham a adoecer. A gente tem muitos profissionais da saúde adoecidos, né? Mas assim, eu, Lúcio, eu busco voltar ao início. Quais são os objetivos que eu tenho para minha profissão, né? Então, eu fico assim, é uma pergunta assim difícil de responder, porque é todo dia um novo dia. É todo dia a gente lutando contra um leão, frente a uma pandemia. E eu não sei o que vai me esperar daqui a pouco, a hora que eu sair de casa, né? Então, ontem, por exemplo, o paciente chega para mim com uma hipoglicemia, uma queda de glicose no sangue. O paciente desmaiou na sala. E eu adentro ele para a sala de emergência, inicio as medicações, organizo a equipe, discuto o caso com o médico. E às 3 horas da tarde o paciente dá positivo. E aí a equipe toda fica abalada, porque a equipe não estava preparada para receber um paciente positivo. Porque o resultado saiu depois. Então a gente lida com o invisível. Então isso ocasiona um medo para a equipe, porque você está lidando com algo invisível, que é algo que também está sendo letal. Mas é nesse momento que a gente acalma todo mundo. Eu acho que é o período de calma, não é o período de estresse. Então a gente acalma e inicia um novo dia, esperando que atrás daquela tempestade que teve, vai ter um sol e um arco-íris nos esperando. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui. A Ana Laura Machado, do primeiro B. Eu vou ler a pergunta dela. Se por acaso quisesse fazer uma faculdade, você que já respondeu, mas queria que você fosse mais claro para elas. Se por acaso eu quisesse fazer uma faculdade ou algo, quanto tempo levaria para me fazer ela? E também a pergunta que não quer se calar: se está pagando bem o mercado para enfermeira? Eu acho que o quanto tempo a faculdade de enfermagem ela leva em torno de 4 a 5 anos. Eu fiz 5 anos dela. Então, normalmente as grades curriculares hoje disponíveis no nosso país é em torno de 4 a 5 anos. Salários mudam muito de área, né? A enfermagem não tem um piso salarial específico, tá? Mas os salários variam entre 2,5 até 15 mil reais, dependendo dos lugares, né? Então, depende muito da área a se seguir. Um ponto importante que eu falo: nunca vai faltar emprego. Isso eu tenho certeza que sempre vai ter a disponibilidade de emprego. E eu falo, o salário é aquilo que a gente busca, né? Não só o salário, antes eu falava, nossa, eu quero ser rico, eu quero ser... A gente não vai ficar rico, mas eu sou rico de felicidade, né? Eu acho que quando eu falo da minha profissão, eu falo com alegria. Então, acho que o maior salário para mim, além do, claro, gente, não dá para viver de amor hoje em dia só, não tem como, né? A gente necessita, assim, pagar contas, tem boletos, mas, assim, eu consigo viver, me sustentar no momento que eu estou, ainda mais estudando ainda também, mas o salário varia disso, a faixa de 2,5, tem concursos aí hoje atualmente de 7 mil reais, é comum, tá? Os salários mais altos não deixam de ser comum, mas as áreas militares pagam bem também, e as coisas estão melhorando para a área da saúde, não é porque é necessário, né? São profissionais essenciais, então, mas emprego nunca se falta, não. E o tempo de graduação é de 4 a 5 anos. Fora o que você vai se especializar. Eu já estou no meu 7º ano de estudos já, né? Então, e ainda tem mais aí, eu acho que uns 5 pela frente. Mas é pela área que eu quero seguir, né? A área acadêmica. Então, eu estou na residência, que são 2 anos. Depois eu tenho mais 1, 2 anos de mestrado, mais 3, 4 de doutorado. Tá. Eu tenho mais uma pergunta aqui. A Nicole da Rocha Pinheiro, terceiro C. Ela quer saber o que essa profissão realmente significa para você e por que você escolheu ela.
Nicole, como é o nome, professor, da aluna? Nicole da Rocha Pinheiro, Nicole, terceiro C. Obrigado, Nicole, pela pergunta. Representa muita coisa para mim, né? Eu vejo que eu tenho um potencial, né, naquelas pessoas com quem eu atendo diariamente, né? Eu tenho um papel de extrema importância, um cuidado ao meu paciente, então me representa muito. O dia que ela não fazer mais sentido, eu peço a Deus que Ele me dê outros caminhos, né? Porque o dia que eu perder o brilho por essa profissão, eu também perco o brilho para quem eu atendo, né? Não tem como eu atender um paciente, chegar numa consulta e um paciente que vem adoecido e eu não prestar um cuidado. E isso funciona para todas as profissões, tá? Existem profissionais bons e assim como existem profissionais ruins, né? Infelizmente. Mas eu sempre levo esse brilho da minha área da saúde, né? Então, para mim representa muita coisa, né? E a enfermagem é uma área muito boa para quem tem essa dúvida. Eu acho que vale a pena conhecer. É uma área assim que é gratificante, assim como todas as áreas. Eu acho que eu já posso até deixar essa mensagem aqui, independente da área que vocês seguirem, seja enfermeiro, médico, policial, advogado, construtor, professor. Eu acho que todas as profissões têm o seu valor e a sua importância dentro de uma sociedade. Essa é uma frase que eu levo para a vida e toda vez que eu me reúno com alguma escola, eu sempre falo ela. E não importa. Se você, Lúcio, Lúcio, eu gosto de coxinha e eu pretendo abrir uma coxinharia. Meu amigo, minha amiga, vá, abra a sua coxinharia e vai ser feliz. Se é o que você vai te fazer feliz, eu tenho certeza que você vai ter retorno financeiro com isso e lucro. Mas, duas palavras, esforço e amor por que você faz, né? Porque quando você decide que a sua coxinha vai ser a melhor da cidade e você vai se esforçar para que ela realmente seja e as pessoas gostam dela, tenha certeza que você vai ter lucro, você vai ter felicidade no que faz, né? Então, eu tive diversos amigos que resolveram. Tem uma amiga minha que estava até no 5º ano de medicina, largou porque não estava feliz, né? Não estava feliz. Então, gente, a felicidade nossa é uma coisa muito importante, né? Então, independente do que vocês vão seguir, a área que vocês vão seguir, sejam felizes naquilo que vocês façam. Ok. Eu tenho mais uma pergunta aqui. O Leonardo Luiz Neves. Pessoal, se alguém quiser fazer a pergunta, pode levantar a mãozinha, tá? O Leonardo Luiz Neves Ferreira da Silva, primeiro A. Ele quer saber como é que é a rotina de enfermeiro. E se puder falar também da sua rotina para nós, seria legal também. A minha rotina a rotina de enfermeiro, dependendo das áreas, elas são alternam, né? É bem puxada, né? Tem aí profissionais que trabalham em 3 lugares, com uma carga, às vezes, horária, rodam 24 horas. Mas eu vou falar da minha rotina, né? Eu como residente, né? Então, residência, o que é residência? Residência é um módulo de pós-graduação, onde eu trabalho e estudo. Então, além de eu prestar assistência, eu tenho a parte acadêmica também. Então, por exemplo, hoje, Lúcio, hoje você está na palestra, então hoje você não estaria trabalhando? Estaria trabalhando sim. Mas aí, essas horas que eu estou aqui com vocês, elas vão entrar como horas acadêmicas. Mas eu inicio, o meu horário, eu saio de casa às 6 horas da manhã. Na segunda-feira eu entro numa unidade básica de saúde. E lá eu fico até 1 hora da tarde. Volto, tenho mais 5 horas de estudo. 6 horas da tarde eu entro no pronto-socorro da Unesp. Então aí lá do pronto-socorro da Unesp eu entro às 6 e vou sair lá para as 11 horas da noite. Então a minha carga horária semanal é 12 horas semanais. Então de segunda a sexta aqui eu trabalho, né? Sábado e domingo é o meu descanso. Então é puxado, mas assim, é válido, né? Então tem profissionais que trabalham 30 horas semanais, então das 7 da manhã a 1 hora da tarde. Então, vai muito de cada área, né? A área que eu escolhi, que é a residência agora, no momento, né? Então, eu tenho mais 1 ano aí de residência para me formar. Elas são 60 horas semanais, né? Então, ela é uma carga horária mais puxada. Ok. Nós temos aqui a Silvia Gabriela Ribeiro, também, do terceiro C. Ela
quer saber qual é o acontecimento mais marcante que você presenciou exercendo sua profissão. Nossa, são vários. São vários, são vários. Obrigado pela pergunta. Os acontecimentos mais marcantes. Olha, é difícil descrever um, assim. Mas eu tenho um em específico que... Lá na minha graduação mesmo, meu último ano de graduação, eu tenho as minhas redes sociais, que é aberta, depois, onde eu também trabalho parte da educação de enfermagem, quem quiser ver. Eu tenho uma foto com uma senhora que eu estou entregando um presente para ela no asilo, naquele ano, né? E aí essa senhora olha para mim com dificuldade para falar e fala assim: você não sabe como é bom ter alguém me dando carinho aqui hoje, né? Basicamente foi isso que ela me falou. E aquilo me emocionou muito, né? Porque o pedido dela era uma moleca de R$ 39,90 que eu tinha comprado, e ela ganhou o dia por aquilo. E aí uma semana depois ela veio a falecer, né? Então, para mim, acho que é um momento que eu guardo muito na minha vida, e é um dos... Alguém perguntou, para que você faz para não desanimar? Toda vez que eu estou desanimado, eu abro a minha apostila, tem um portfólio, e a primeira foto desse portfólio é a imagem dessa senhora do meu lado ali. Eu estou entregando o presente para ela e ela está com a mão no meu rosto. E isso me motiva muito, né? Então foi um dos momentos muito marcantes da minha profissão. Parto quando uma criança nasce, que eu tendo no pré-natal. Então eu faço consulta de pré-natal. Então eu vou lá, estou avaliando todo o processo de pré-natal, aí a criança nasce, né, vai para o hospital, aí a enfermeira obstetra que está lá é uma amiga minha também, às vezes, que eu tenho enfermeiros em outras áreas, né? Aí fala, Lúcio, tal paciente seu nasceu hoje. E aí na outra semana ele volta para consulta de puericultura. Então aquela criança que antes eu não via, só via na barriga da mãe. E quando ela volta para mim, aí eu pego no colo, onde eu acompanhei 9 meses, e agora eu vou acompanhar mais um longo pela vida dela, são momentos assim indescritíveis. Quando eu consigo fechar uma ferida, né, o paciente tem uma lesão aí por 25 anos, que impede ele muitas vezes de ter uma vida social, uma vida de lazer, e aí eu dou esse prazer, olha, o senhor está liberado, o senhor está de alta. Eu acho que isso para mim é muito gratificante, é muito válido. Uhum. E assim, eu acho que é difícil dizer uma em específico. A profissão da saúde, ela envolve muita coisa, né? Muita vida na sua mão, e você acaba fazendo bem. E é difícil mensurar o que você faz, porque é tudo para o bem, né? Salvar a vida é isso mesmo. A Tânia, a nossa diretora, agradece sua presença. A vice-diretora agradece sua presença. A professora Eliana diz que a sua profissão ela é maravilhosa, né? Profissão maravilhosa mesmo. A Aninha, ô Aninha, eu não consegui entender a sua pergunta. A Tânia quer falar com você. Pode falar, Tânia. Bom dia a todos e todas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então tá bom. Eu queria só pedir desculpa porque eu tô com o meu vídeo fechado aqui porque eu tomei a vacina da gripe ontem, eu tomei da Covid, tô meio zoadinha aqui, mas enfim. Imagino. Eu tomei a AstraZeneca, Lúcio, estão falando que ela dá muito... Nossa, professora, dá bastante reação. O melhor remédio é se hidratar e dipirona de 6 em 6 horas, se não for alérgico, ou paracetamol. Sim, aí ó, já ganhei uma consulta aqui grátis. Obrigada, Lúcio. Lúcio, quero agradecer muito sua presença aqui com a gente, agradecer por você, né, ceder seu tempo. Eu sei que é o que você estava dizendo aí, a carga horária é bastante corrida, puxada, é um trabalho exaustivo, né? Eu às vezes, quando eu vou no hospital, eu fico assim, observando os enfermeiros, os médicos, é um corre-corre, é um pra lá e pra cá. Então, assim, imagino que no fim de um dia vocês estão realmente exauridos. Então, muito obrigada por você ceder esse espaço para nós. Eu não peguei sua palestra desde o começo, Lúcio, e quero te pedir perdão, porque eu estava, né, participando das outras, mas se eu estiver perguntando alguma coisa que você já disse, por favor, me perdoe.
Mas eu queria que você estivesse contando para a gente um pouquinho sobre como que foi teu processo no ensino médio, a tua preparação no ensino médio, Lúcio, porque assim, a medicina, ela é um curso assim que seleciona as pessoas já no processo de vestibular, né? Então, se você não estiver muito preparado, se você não tiver uma rotina de estudos, de leitura, de todas as áreas, inclusive aquelas áreas que as pessoas gostam pouco, tipo matemática, física, que não dominam, né? Fica complicado de entrar. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. E queria que você falasse também um pouquinho como que está sendo a rotina de vocês nesse 1 ano e 3 meses de Covid, em que, se anteriormente a ela, a rotina de um enfermeiro e de um médico era uma coisa louca, agora muitíssimo mais, né? Sim. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Sim. Professora Tânia, muito obrigado. Eu falo que você, não sei se você lembra, mas você fez parte da minha formação como coordenadora pedagógica no SEMI. Ai, verdade! Em 2007. Verdade. Muito obrigado mesmo pelas perguntas. O meu processo de formação, eu acho, além do ensino médio, ele se iniciou lá atrás também, né? Do interesse. O médio, ele é a porta central para o planejamento da vida acadêmica ou para aquilo que gostaria de seguir. Eu estudei na ETEC, em Caruaçu, e não diferente de todos os vestibulares vêm. Eu acho que planejamento é importante, ter um planejamento, primeiramente, é um teste vocacional, o que você quer fazer, e aí muitas vezes a gente se pega assim, eu vou fazer aquilo que me dá dinheiro. É um grande erro isso, tá? Vai fazer aquilo que te faça feliz. Você quer ser professor de matemática, você quer ser da área de direito, quer ser policial, vai e estuda. Para o vestibular, eu prestei enfermagem, tudo. Eu prestei várias instituições. Uma delas que quase eu fui embora foi para Londrina, UEL, né? Então, eu pegava provas anteriores, na época, para estudo, né? Então aí você se adapta àquela prova, né? Então pegar o edital, né? Ler o edital do vestibular é de extrema importância. E isso é planejamento, porque tem gente que chega para o vestibular e esqueceu o RG. Eu acho isso um absurdo, não levou caneta. Então, qual que é a responsabilidade dessa pessoa que não está me levando uma caneta para um vestibular? Então, ela não está com o intuito de passar corretamente. Então, planejamento é tudo. Então, dedicar horas. Lúcio, eu só tenho 1 hora de estudo por dia, porque eu preciso cuidar do meu irmão. Mas essa 1 hora de estudo que você vai fazer é 1 hora de estudo de qualidade. Porque tem gente que estuda 12 horas e não tem 12 horas de estudo de qualidade. Porque é 12 horas de tô no estudo, tô no celular, tô ouvindo música, tô cuidando do gatinho, tô fazendo isso. Então, planejamento, né? Então, primeiramente, se eu tenho só 1 hora ou 2 horas, que essas 2 horas sejam 2 horas de qualidade. Então, para vestibular, eu lembro muito bem, tem listas de livros que vão cair para a área de português, né? Então, eu lembro que naquela época, quando eu prestei vestibular, o Pagador de Promessas caiu para mim, Lucila, que era um livro também. Esses livros de vestibular que, antes do vestibular, as faculdades já disponibilizam no site o planejamento de estudo, a área de matemática, a área de física, toda a área que é exigida. Então, o planejamento é tudo. E eu acho que aí o pessoal fala, Lúcio, nossa, a gente é da escola pública, né? Difícil. Concordo com vocês. Infelizmente, não era para ser. É difícil. Mas eu dou a dica para vocês. Se esforce. Eu acho que esforço é tudo, tudo. Porque eu vim de escola pública, né? Sempre estudei em escola pública. E quando eu cheguei aqui na Unesp, já na minha pós-graduação, concorrendo com outras pessoas, eu acreditava muito naquilo que eu me esforcei, né? Então, eu acho que o esforço é o caminho e o planejamento, professora. Ô, Lúcio, você falou tudo aí, né? A questão de esforço e planejamento. Se você tiver esforço e não tiver planejamento, é como se você estivesse remando num rio com um remo só. Você vai ficar dando giros, né? E ao mesmo tempo, se você tiver planejamento, mas não tiver esforço, você vai continuar girando só que para o outro lado.
As duas coisas têm que caminhar juntas, né? Você falou outra coisa importante aí, a questão de leitura dos clássicos. As pessoas correm, né, da leitura dos clássicos, mas ela é muito importante. Às vezes as pessoas quer fazer aquele caminho mais curto de pegar resumo na internet e tal, mas é a experiência da leitura, né? É o treino de você conseguir estar em contato com uma linguagem diferente da sua, por ser de um outro tempo. Isso é que te dá um treino, que te dá uma preparação, né? É isso aí. E professora, e dá valor a quem está levando o ensino, né? Eu falo que, eu acho que é uma mensagem que eu deixo para vocês, e isso me entristece muito, é quando eu vejo notícias que aluno agrediu o professor, que aluno xingou o professor. Gente, eu coloco professor é um doutor, tá? Professor é um mestre. Aproveitem essas pessoas que levem um conhecimento para vocês, porque meus professores, eu tenho um carinho enorme, muito grande, porque se eu estou aqui são graças a eles. Então, aproveitem as aulas de vocês. Numa pandemia agora tá difícil, mas aproveita essas ferramentas, aproveita esses momentos aqui para, se tem oportunidade de abrir câmera, oportunidade de abrir microfone, façam isso, perguntam, questionam, digitam no chat durante as aulas, né? E eu falo isso para os meus alunos da graduação, né? Quando muitos estão desanimados, eu falo, vamos lá, né? Você consegue, vocês podem, vocês são capazes. Então, é um caminho, a educação é um caminho. É caminho fácil, gente, não leva a nada, tá? Tenho certeza disso. O caminho é difícil, mas a vitória é garantida. Então, com esforço, mas deem valor no professor de vocês, por favor, sabe? Eu acho que a mensagem que eu queria deixar aqui, no nome do professor Charles, a professora Tânia, a professora Márcia Sais, em nome de todo o corpo docente que está aqui, valorizem, sabe? Lutem por isso, sabe? É de extrema importância a educação no nosso país. É muito importante. E a gente está perdendo isso. E o dia que nós perdemos tudo isso, a nação se acaba. Ok. Pessoal, a gente vai dando o nosso horário, né? Eu ia perguntar para o ia falar assim para o Lúcio, deixa uma mensagem para essa galera, para incentivar, mas eu acho que esse final teu já foi espetacular. Mas mesmo assim, eu quero abrir a palavra para você, para deixar um incentivo para essa galera, para que eles possam tomar um caminho para essa profissão, ou não, um para outra atividade, seja curso técnico ou não. Deixa a sua mensagem final para essa galera, Lúcio. Ô, Lúcio, vou complementar aqui a fala do professor Charles, e já como enfermeiro, como residente aí, médico, deixa uma mensagem para a galera também em relação ao Covid, para a galera se cuidar, evitar aí os rolês, né? Sim. Porque a coisa não tá fácil, né? Obrigado, professora. Como um enfermeiro, né? E me especializando para agora, agradeço pelo convite de todos vocês, por essa de conhecimentos. Jovens que estão aí, um dia eu estive num lugarzinho de vocês, eu também tinha minhas inquietações, eu também era aquele que queria mudar o mundo, mas militar sem causa não adianta nada, tá, gente? A gente tem que ter causas para se lutar. E, como eu já disse, eu acho que o caminho, vocês estão num momento que as coisas mudaram, né? E a gente precisa mudar com elas, né? Busquem a educação, busquem o que vocês querem fazer, mas sempre assim, com muito amor, com muito respeito, empatia ao próximo. Tá faltando muita empatia nesse mundo, falta amor, sabe? Eu, como profissional da saúde, a professora perguntou como que foi esse um ano de turbulência com a Covid. A gente tem muita falta de empatia. E lidar com o Covid tem sido para nós, um dos menores problemas. Mas lidar com a falta de empatia das pessoas e amor é algo assim que nos entristece muito, né? Então não perca isso e o respeito pelo colega de vocês, pelo próximo de vocês, a vida de vocês. Se vocês têm oportunidade, se cuidem. Cuidem do pai, da família de vocês, né? Não levem isso a brincadeira, não é brincadeira. Eu sei que é difícil ficar em casa, eu sei que é muito difícil, né? Eu saio todo dia para trabalhar, mas tomem cuidado, porque eu falo, a hora que a gente está lá no leito de morte, aí já é tarde, né?
Então, vamos se cuidar, não é um negócio que é brincadeira. Eu sei que não é fácil ser adolescente numa pandemia, né? Então, eu também sou jovem também, nós somos jovens, né, professores? E também a gente quer sair disso o mais rápido possível, né? Então, se cuidem, né? E mais amor, né? Eu tive em Paraguaçu esse final de semana, mas saí daí muito entristecido, porque ver meu pai perdendo amigos num final de semana por uma doença, ver famílias se destruindo por doença e outras famílias se perdendo pela falta de empatia, é muito triste, né? Então se cuidem, deem valor a cada momento que vocês estão tendo, deem valor, se vocês estão aqui hoje, se considerem privilegiados, porque tem muitos da educação no país que não têm a oportunidade de estar na frente de uma câmera, frente a uma ferramenta tecnológica, tendo a oportunidade de ouvir uma aula, de ouvir uma experiência de alguém. Então, se motivem, tá? Planejem o que vocês querem ser, independente do que vocês quiserem ser, gente. Vai, seja, mas planeje e façam com amor. Eu agradeço muito pelo dia de hoje, agradeço muito ao professor Charles pela mediação, professora Márcia Sais, professora Tânia, eu vi aqui a professora Selma na chamada também, muito obrigado, tem um carinho grande. Em nome da diretora, em nome da Escola Maria Ângela e de todo o corpo docente e dos discentes, dos alunos, meu muito obrigado. Me coloco à disposição a hora que essa pandemia passar para ir fazer uma oficina prática aí com vocês, eu conto. E sempre que precisar, estou à disposição. Vou colocar meu e-mail aqui na chamada também, e o que for preciso, para entrar em contato comigo. Obrigado, viu, Lúcia? Eu vou passar a palavra para a Priscila, que levantou a mãozinha, tá? Priscila, nossa coordenadora. Priscila? A Pri está falando no outro grupo, então eu vou fazer as honras dela. Tá. É só agradecer muito, muito, muito você, Lúcio, por ter cedido o seu tempo para estar conosco aqui. Dizer aos nossos alunos que a ideia do projeto é inspirar vocês, motivar vocês a seguirem com o seu projeto de vida, né, com os seus estudos, porque isso é um processo de construção. Cada tijolinho que você coloca nessa obra vai fazer toda a diferença no futuro, né, Lúcio? Você demonstrou isso muito, muito bem aqui para nós, que cada uma das nossas escolhas faz diferença lá na frente com o sonho que a gente quer realizar, né? Que esse processo, ele é difícil, ele não é fácil, mas é possível realizar sonhos. Então, agradeço muito o seu tempo, suas oportunidades de você estar aqui com a gente, tá bom? Obrigada. A Priscila chegou, Lúcio, vamos dar uma palavra para ela também? É que você levantou a mãozinha, Priscila? Então, eu levantei, é que ao mesmo tempo eu estava falando com o Cristiano, mas eu gostaria de falar com o Lúcio. Oi, Lúcio, bom dia. A Tânia, Bom dia, fechar o microfone Priscila. dela. A Tânia está com o áudio ligado. Pronto. Lúcio, eu gostaria de te agradecer pelas palavras. Eu pude acompanhar em alguns momentos, não acompanhei na íntegra, porque nós estamos perpassando todas as palestras, mas eu agradeço imensamente, muitos alunos se interessaram, né, pela sua trajetória. Então, assim, foi tudo gravado, a gente vai divulgar nas mídias sociais da escola, então suas palavras vão chegar a muito mais alunos e muito mais pessoas. E a gente agradece muito a sua presença aqui hoje, para você falar da sua história de vida, da sua Cristiano. A Tânia está tentando falar com o Cristiano. Obrigada mais uma vez, viu? O telefone está ligado, Tânia, microfone. Será que ela escutou? É que nós estamos em várias palestras ao mesmo tempo, Lúcio, querendo agradecer todo mundo, né? Então, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, professora Priscila, eu feliz, me coloco à disposição, tá? Pela atenção, fico muito feliz de poder trazer um pouquinho aqui da minha profissão, em nome de todos os professores, é uma honra
estar aqui. Parabéns pela profissão de vocês, de professores, que eu admiro demais, professor Charles, professora Priscila, professora Tânia, todos os professores que estão aqui, a professora Ana, que também eu vi aqui também, pela atenção, pelo carinho, e eu espero que nós tenhamos mais valor à educação, a vocês, professores, que estão sempre aí na linha de frente, né, na área da educação também. Muito obrigado e me deixo à total disposição sempre que precisarem. Eu estou à disposição para contribuir com vocês. Agradeço. Lúcio, eu vou fechar com a minha palavra também. Tenho certeza que essa sementinha que você jogou nessa terra, lá na frente, nós vamos ver uma colheita grande. Tenho certeza que lá na frente, algumas pessoas vão olhar e vão falar assim: olha, eu ouvi a sua palestra e foi aí que me motivou. Eu tenho certeza disso. Lúcio, muito obrigado, tá? Deus abençoe você. Se Eu que proteja agradeço, também professor. aí, porque acho que a tua profissão é uma profissão que está na linha de frente, né? É um perigo mesmo, né? Muito obrigado de coração Sim, e seja sempre bem-vindo à nossa escola. eu que agradeço. Eu que Abraço, agradeço sempre, professor. Grande abraço abraço. mesmo. Um bom dia a todos vocês. Usem Um bom máscara e dia. álcool, gente. Abraço. Tchau, tchau. Um bom dia. Tchau, tchau, gente. Opa, falou aí, tchau. Caralho, mente. Mano, vai tomar no cu. Não mente.